Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos orar? Fecha seus olhos, curve a sua cabeça, vamos a Deus em oração. Soberano e eterno Pai, santo e poderoso é o teu nome.
E no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, para louvar, exaltar, engrandecer o teu nome que é santo, santo, santo. Por isso, ó Pai, fica conosco e receba, Senhor, todo o nosso clamor, nossa súplica, nossa oração. Receba, Senhor, tudo que sair da nossa boca para te exaltar e te glorificar nessa noite, Senhor. Abençoe e tome esse culto em tuas mãos e faça a tua vontade em nosso meio. É assim que oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Irmãos, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e o versículo é o 13. A paz a todos os irmãos aí da internet, que estão assistindo pelo YouTube, pelo canal da Genuína, pelo canal do Pastor César. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e que você permaneça junto de nós nesse culto aí. E que o Espírito Santo te visite onde quer que você esteja, no nome de Jesus Cristo. Quem achou, diz eu achei. Então vamos ler. É só o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que eu fui buscar saber o que é esse invocar. Né? E esse invocar vem do latim, de origem latino, e quer dizer vocare, que significa chamar. Eu vejo assim, esse invocar, para nós, é um invocar meio não invocando, não é verdade? O cristão tem um medo de invocar o nome do Senhor e viver conforme a direção do Senhor. Tem ou não tem? Porque aí a gente faz um comparativo. O guia de Pai de Santo, lá, o Pai de Santo, sei lá, esse pessoal que serve na Umbanda, na Quimbanda, esse pessoal aí, eles invocam um espírito que eles dizem ser o guia deles e faz tudo que aquele espírito manda. E age conforme aquele espírito manda. E se veste conforme aquela entidade manda que ele se vista. E caminha e age e tem posicionamentos conforme aquela entidade manda que ele tenha. É verdade ou não é? Fuma um charuto desse tamanho, bebe uma cachaça. É tudo que a entidade manda ele fazer. Se veste com turbantes, com colares, com pulseiras, com sandálias, com vestidos longos, brancos, vermelhos, pretos. Não é verdade? Eles são prudentes. Eles servem a uma entidade e se comporta conforme a vontade daquela entidade. E os cristãos, quando invocam o nome do Senhor verdadeiramente, toma essa mesma posição, se veste como o Senhor quer, se porta como o Senhor quer, vai nos lugares onde o Senhor quer, caminha como o Senhor quer, fala somente o que o Senhor quer. É assim? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque se a palavra nos confronta, e aqui nós temos palavra, não é verdade? A Bíblia diz em João capítulo 8, a partir do versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se permanecer na minha palavra, se viver a minha palavra, se andar conforme a minha palavra, se proceder conforme a minha palavra, se viver dentro da minha palavra, sereis os meus discípulos. Sereis os meus discípulos se fizerem isso. Nós estamos fazendo isso. E eu acho que aqui ninguém tem que reclamar da palavra. Eu, pelo menos, é uma opinião minha. Eu acho que ninguém tem que reclamar.
Porque nós vivemos dentro da palavra aqui nessa igreja. Aqui é ministrada a palavra o tempo todo, da abertura do culto, a palavra oficial, seja quem quer que esteja atrás desse púlpito aqui, tem uma responsabilidade imensa de pregar a palavra verdadeira, o evangelho de Cristo Jesus. Mas nós estamos vivendo isso, nós estamos sendo prudentes com isso, nós estamos vivendo conforme essa palavra pregada. Será que a gente conhece verdadeiramente a palavra e vive verdadeiramente a palavra? A gente tem visto, um dia desse mesmo eu vi uma reportagem de um pessoal da Umbanda que foi pegar um Uber e o motorista rejeitou levar eles por causa dos trajes. Eu sou contra, não sou a favor. Sou contra, eu acho que não tem nada a ver. Só que eles estavam trajados para ir para um evento deles lá. Não é mesmo? Eu sou do tempo, eu não sou crente a esse tempo, mas minha juventude eu lembro que tinha uns vizinhos da casa do meu pai que eram cristãos e era diferente, gente, era muito diferente. O jeito que aquela senhora vivia, ela tinha 2 netos e esses netos eram meus amigos, porque a gente brincavam juntos e tudo mais, ia para a escola junto. Era diferente. Era muito diferente. A gente olhava e via a diferença nitidamente. Hoje não se faz mais. Hoje o crente vive conforme manda o mundo. Porque o meu Deus, ele entende. Mas e o Deus da Bíblia? E o Deus verdadeiro, ele entende? Hoje se pode tudo na escola, se pode tudo no hospital, se pode tudo, se você está numa lanchonete, se pode tudo dentro de um shopping, se pode tudo que você imaginar. Pode. No meu tempo de jovem, eu fui passear uma vez no Taquaral, 5 moleques, de 15, 16 anos. A gente sentou no último banco do ônibus e começou a brincar. E o motorista foi ficando nervoso. Nisso entrou um policial, e o policial passou atrás da roleta, veio lá, pegou os 5 e meteu o pé na bunda e jogou para fora do ônibus. Simples assim. Se é hoje, é um escândalo. Onde já se viu o policial fazer isso? Como é que pode botar 5 jovens para fora do ônibus? Meter o pé na bunda verdadeiramente? Não, não pode. Isso não é normal. Agora, os 5 ficar lá atrás fazendo algazarra dentro do ônibus, pode. Aí pode. Né? Hoje se pode tudo. Sabe por quê? Porque o Deus que foi criado no meio do povo, pode. O meu Deus entende a minha situação. Só que o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é amor, mas é justiça. O nosso Deus não concorda. Ou você é, ou você não é. Não é verdade? Ou você vive conforme as ordenanças dele, a direção dele, ou você está fora. E está fora verdadeiramente. Porque ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará não é no sentido de você poder fazer o que você entende, mas de você sair fora do jugo do pecado. Você parar de servir a Satanás e as concupiscências do mundo e as vontades da carne. É disso que ele está libertando a gente. Mas a partir disso nós temos que servir ele de verdade. A gente tem que fazer a vontade dele de verdade. A gente tem que se comportar conforme ele quer que a gente se comporte. Conforme ele quer que a gente se vista. Conforme que ele quer que a gente proceda no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E aí eu tenho uma direção da Bíblia para a gente fazer isso. No Salmos 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. É simples, você entrega e confia, só isso. Entrega,
a sua vida, entrega os seus caminhos, entrega o seu dia a dia, a forma com que você anda, onde você vai, o que você faz, o que você fala, como você age, entrega na mão do Senhor. E confia que Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir a servir a Ele de verdade, a fazer a vontade dEle de verdade. Hoje a desculpa é, eu não vou na igreja porque, eu posso assistir de casa. Então explica para mim Salmo 133. Explica para mim. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que união é essa? Eu e aqui e aquele pessoal ali da câmera. Que comunhão que há. Eu falo, eles ouvem. Muitas vezes na cozinha, fazendo alguma coisa. Muitas vezes na sala, esparramado no sofá. Muitas vezes, sei lá, sentado no quarto, deitado na cama. Sei lá. Isso é comunhão? Será que isso é servir Cristo de verdade? Eu entendo que tem aqueles que não têm condições, não dá, fica difícil. Mas espera lá, gente. Sempre. Sempre. A gente tem que se entregar a Deus de verdade. A gente tem que confiar nele de verdade. A gente tem que viver as vontades dele de verdade. Senão, não veremos a vida eterna. Não veremos a vida eterna. Nós não vamos ouvir, vinde benditos de meu Pai. Nós não vamos ouvir. Nós vamos ouvir, aparta-te de mim. Não te conheço. Mas eu oro, mas eu jejuo, mas é a vontade de Deus, você faz. Você serve de verdade. Você participa de verdade do reino de Deus. Fica a dica, meus irmãos. Eu acredito que Jesus está voltando. Os acontecimentos estão muito aí na nossa cara. Muitas coisas acontecendo que a gente achava que não era para já. Mas está aí, no nosso dia a dia. É só andar pela cidade. Você vê coisas que a gente imaginava assim, não, mas isso já está assim, já está assim. Já está assim. Então eu acredito que num abrir e fechar de olhos, a gente vai ver o céu se abrir. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Celestial, graças te damos, Deus, porque o Senhor ainda fala com a gente. O Senhor é bondoso e misericordioso. Então continua, Senhor, nos instruindo a fazer a Tua vontade. Nos guias pela vereda dos Teus caminhos e ilumina os nossos passos, Senhor. E que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade verdadeiramente, servir a Ti com ousadia e alegria, Senhor. E que possamos, ó Deus amado, estar diante do Teu trono, servindo a Ti sempre, Pai. Seja conosco nessa noite e receba, Senhor, os nossos louvores, as nossas orações, a nossa súplica e o nosso clamor, Senhor. Receba como cheiro agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Das Tuas águas bebi. Para ser uma oferta agradável a Ti. Para ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos
dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Cante, igreja. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. São os teus os meus dons. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz. Enquanto eu estava louvando aqui, me veio à mente essa parte: meus dons e talentos são para te servir. Todos nós temos capacidades aqui, todos nós. Se nós usamos apenas para ganhar o nosso pão, está meio certo, meio certo. Deus te deu capacidades para você defender o seu pão, mas Ele também te deu capacidades para honrá-lo, para servi-lo. E talvez tenham pessoas entre nós, que é o que eu senti enquanto estava cantando, que tem dons. Poderia estar aqui, por exemplo, cantando absurdamente melhor,
sem dúvidas. Então, poderia estar evangelizando. Então, aquilo que Deus chamou para ser, não pare. Aprenda a descansar, mas não pare, ok? Vamos exaltar o nosso Deus, em nome de Jesus. Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do teu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Me recompor aqui, essa música é benção. Ele é santo. Vamos exaltar e nos alegrar e dizer que Ele é santo. Amém, gente? Eu sei que a quinta a gente está um pouco cansado, mas adoro o teu Deus, que se não for para isso, para que a gente está aqui, para que a gente viveu, para que a gente está caminhando, precisamos adorá-lo. Santo.
poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. Ele é santo. Santo, santo, poderoso, querem que há. É para o santo que você aplaude, é para ele que você canta, é ele que você está louvando, não somos nós, é ele, santo, santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Ele é santo, aplauda ao santo, glorifique ao santo, aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Berçário vai ficar com a Débora, de 3 a 6 com a Alice, de 7 a 9 com a Mariana e de 10 a 12 com a Mariana também. Que é 2 Marianas, né? Ou é a mesma? É a mesma? Então, vem para cá, criançada. Ailton, você faz essa oração? Obrigada. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada criança que está aqui, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um deles. Abençoe a vida dos pais, Senhor. Dê sabedoria, Pai, para que eles conduzam os teus filhos nos teus caminhos, Pai. Abençoe, Pai, financeiramente. Abençoe, Pai, a saúde. Abençoe em todas as áreas, meu Pai. Livra de todo mal, Pai, essas crianças. Nós vivemos num mundo tão perigoso, tão cruel, Pai. E se não for o Senhor, Pai, não sei o que seria de nós, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, Pai, que eles aprendam e andem em seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos continuar louvando. Amém. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa. Quão grande és tu, Senhor. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas. Você na sua casa, mesmo chorando, fique firme, não pare de caminhar. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, e mesmo quando eu chorar, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Aleluia. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. mais uma vez. Firme, ó Deus, firme, ó Deus, está o meu coração. Essa é a sua oração. Deus habita nos louvores. Está doendo, mas eu continuo andando. Eu não entendo, mas eu continuo andando. Eu estou chorando, mas eu continuo andando. É caminhando. Aquele que leva a preciosa semente caminhando, mesmo com lágrimas, volta sem dúvidas com alegria e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Podem tomar assento, por gentileza. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 38. Mateus, capítulo 5, verso 38. Amém, irmãos? Amém, está muito murcho. Mas vocês acharam mesmo? 5:38. Vamos lá. O pastor Roger não achou. Vai, Roger. Vai. Pelejando. Mateus capítulo 5, verso 38. Hoje vai ter pipoca para todo mundo. Que cheiro é esse? Porque está errado isso daí. Um cheiro de pipoca toma o ambiente e fica nisso. E aí vai todo mundo embora, tal. Palhaçada isso daí. Vamos refazer. Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante, o texto diz o seguinte, palavras de Jesus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que lhe demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Amém. Esse trecho é um trecho do sermão mais importante do ministério de Jesus, chamado de Sermão do Monte, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, também conhecido como Sermão das Beatitudes, o Sermão dos Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados. E é com esse sermão que o Senhor Jesus inaugura o seu ministério. É com o Sermão do Monte, pregado na Galileia, às margens do Mar da Galileia, que o Senhor Jesus lança os alicerces do que vai ser lá na frente, obrigado, a doutrina de Cristo.
a doutrina de Jesus, o cristianismo. É aqui que Jesus, como vou dizer isso? É aqui, nesse momento, que o ministério de Jesus enviesa do judaísmo e toma um rumo diferente. A partir do Sermão do Monte, o ministério de Jesus começa a destoar da tradição judaica, rabínica da época. Porque no ministério de Jesus é possível ver esse enviesamento, esse divórcio entre a doutrina dos fariseus, saduceus, dos anciãos e a doutrina de Cristo. O primeiro momento na Bíblia onde isso fica claro, que Jesus mostra a que veio e que não vem, como outros doutores da lei, é no Sermão das Bem-aventuranças. E como que eu vou dizer? Esse destoamento, se posso assim dizer, nasce dentro da mensagem do Sermão do Monte. Lá no começo, quando no verso 17, todos no mesmo capítulo, Jesus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Cumprir. E aí Jesus vai citar, de forma muito didática, e depois estudando que a gente percebe isso, ele vai citar a forma, o modus vivendi e o modus operandi, a forma como eles entendem, a forma que eles vivem, do pessoal que está dentro das linhas do judaísmo. E Jesus vai fazer o contraponto de cada uma delas. Isso começa no verso 21. Quando Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Não matarás é um dos 10 mandamentos. E aí Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a pena, não sei o que lá. E aí lá na frente, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo. Ou seja, os antigos estão dizendo, não matarás, e a minha versão, a minha forma de enxergar isso é assim. E Jesus vai começar a fincar as estacas do cristianismo aqui. Durante esse trecho, durante esse sermão do Evangelho registrado em Mateus, por 6 vezes Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos no verso 21. Ouviste o que foi dito aos antigos no verso 27. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. No 31 também foi dito pelos antigos: quem repudiar sua mulher dê divórcio. Versículo 33, também foi dito aos antigos: não jurarás em falso. Verso 38, também lhes foi dito: olho por olho, dente por dente. Versículo 43, também lhes foi dito. Por 6 vezes, Jesus vai repetir essa cadência, esse padrão de ouviste o que foi dito aos antigos. Quantas vezes? 6. 2 dessas 6 vezes, Jesus está pensando trechos da lei dos 10 mandamentos. 2 dessas falas de Jesus, ouviste o que foi dito aos antigos, são pensadas, são buscadas do decálogo, das 2 tábuas da lei, que são o versículo 21 e o versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu não vou me aprofundar nesses 6 todos, por conta do nosso horário, não é esse o sermão. Mas 2 dessas 6, ele tira do decálogo, das tábuas da lei. Outras 2, que são as próximas, ouviste o que foi dito, também lhe foi dito, a carta de divórcio, é um trecho de Deuteronômio, capítulo de número 24,
e também o não jurar em falso, que também aparece lá em Levítico capítulo 19. Essas outras duas não são parte do decálogo, dos 10 mandamentos, mas da lei em geral. Porque a gente tem essa desinência de chamar lei os 10 mandamentos, mas a lei não tem só 10 mandamentos, tem 613. E aí ele pinça duas, dos 10 mandamentos mesmo, do centro mais restrito da lei, da dura mater ali da lei, e depois ele pega mais 2 exemplos da lei como um todo, do que a gente vai chamar de Pentateuco, tá certo? Do livro mais longe do Pentateuco, que é Deuteronômio, e o livro do meio do Pentateuco, que é Levítico. E depois, ele pegou 2 exemplos do decálogo, dos 10 mandamentos, 2 exemplos do Pentateuco como um todo, e depois ele pinça mais 2 exemplos do modus vivendi das pessoas, da forma como as pessoas viviam, da forma como as pessoas... Na verdade, isso tem base também escriturística, mas isso aí é o Talmud, a forma como eles interpretavam, a forma como eles viviam a lei. Que ele diz, o olho por olho, dente por dente, tem lá uma base, não é bem assim que diz lá o texto, mas dá a entender isso, mas é isso que as pessoas viviam. E também, amarás ao teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Tem lá uma certa base, mas não é bem assim que está escrito, mas é o jeito que eles viviam. E aí Jesus, ele vai interpretar cada uma dessas 6 orações, essas 6 falas, essas 6, me falta aqui uma palavra, essas 6 doutrinas, por assim dizer, e ele vai dizer, então, comigo é assim. Então, por exemplo, não matarás, significa, para você ser considerado assassino, você tem que ser pego no flagrante, delito naquele momento, ou 2 ou 3 testemunhas íntegras testemunhando contra você, lá na lei do Antigo Testamento já valia. E aí você era morto. Na lei de Jesus, ele disse assim, se você odeia seu irmão, a diferença entre você e o cara que está preso no presídio aqui de Hortolândia, porque matou, e você que está aqui sentado ouvindo, com o carro estacionado, e quando vai embora no carro, conversando sobre esse culto para sua casa, a diferença entre o preso do presídio e você é que ele teve coragem. Ele teve coragem, ele comprou a arma, e ele foi lá e ele fez o serviço. E você não. Você só odeia mesmo, queria matar, mas não tem coragem, e Jesus disse que vocês 2 são assassinos. Aquele que odeia o seu irmão é réu do mesmo fogo no final. A diferença é que um ficou preso durante 30 anos e o outro ficou solto a vida inteira, mas no final é assim que ele vai ser julgado. E aí, eu queria falar hoje sobre como nós, como cristãos, podemos ter uma vida acima da mediocridade. Mediocridade é a característica das pessoas que não se sobressaem. É a marca que rotula as pessoas que fazem parte da média. Então, por exemplo, você, eu, somos medíocres em algumas coisas, em outras não. Se em alguma coisa X você está na média da sociedade, você é medíocre naquele assunto. Eu sou medíocre naquele assunto. Medíocres são aqueles que não geram grandes expectativas, enfim, aquelas pessoas que estão no meio, nada além. E pessoas assim, geralmente, atravessam a vida como figurantes, ou até espectadoras, ou espectadores, mas nunca desempenham um papel principal num projeto de vida. A ciência explica que certos transtornos ou características de temperamento, tem a lei dos temperamentos, né? Quem falou muito sobre isso foi o Tim LaHaye, que o pessoal aqui fala um nome diferente. O pai da medicina, que foi Hipócrates, ele fala, né, dos 4 temperamentos e tal. Obrigado. Mas, enfim, a ciência explica que certos
certos pontos, como características do temperamento, se você é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico, sei lá, podem somar, ou, sei lá, se você tem diagnosticadamente uma síndrome que tem a ver com as suas emoções, enfim, podem somar para que a vida de algumas pessoas tenham maior chance de ser medíocres. Conforme o tempo vai passando, as palavras vão tomando novos significados. Isso é um fenômeno de toda língua que é viva, como o português. E hoje, classificar alguém como medíocre soa como uma falta de respeito, soa como uma falta de empatia, porque a gente está vivendo um momento do politicamente correto, então não pode falar que uma pessoa medíocre é medíocre, porque é meio que uma falta de educação. E essa é a mesma sociedade que está transformando obviedades em transgressão e até crime. Você não pode dizer que uma pessoa magra é magra, assim como você não pode dizer que uma pessoa gorda é gorda, assim como você não pode dizer que uma pessoa preta é preta, ou não pode dizer que uma pessoa branca é branca. Enquanto eu disse essas palavras últimas, eu percebo que vocês, nossa, o pastor falou que uma pessoa preta é preta, e gorda é gorda, e que mais, isso aí é gordofobia. Isso aí tem as fobias aí, os nomes. O pastor é louco, eu não acredito que o pastor disse isso num culto, no meio da igreja. E por que as pessoas pensam assim? Porque são doutrinadas pelo senso comum. Quer dizer, o que é o senso comum? É esse que dita uma regra e que essa regra passa a se tornar verdade e passa a valer, e essa verdade passa a ser inquestionável, e por ser inquestionável vira um tabu. E se alguém não se movimenta ou não se comporta conforme diz o senso comum, conforme a cartilha do senso comum, então essa pessoa é tida como rebelde, essa pessoa é tida como mal educada, essa pessoa é tida... Enfim, quando Jesus iniciou o seu ministério, Israel estava dominado pelo senso comum que criminalizava coisas que Deus não criminalizava e liberava coisas que Deus não liberava. O senso comum na religião da época de Cristo, algumas coisas que a Bíblia não proibia, era proibido pela religião, e algumas coisas que a Bíblia proibia, era liberado pela religião. E como vocês acham que as pessoas viviam? Com base na Bíblia ou com base na religião? Na religião. Por isso Jesus é tido como um revolucionário, porque quando na verdade ele só fazia valer o que estava escrito nas Escrituras. Vou dar um exemplo. Leia com muita atenção o capítulo 15 de Mateus. Coloque em Mateus capítulo 15, e aí você vai ler o seguinte. Vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas, e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam a mão quando comem? Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, ao não lavar a mão para comer? Olha aqui para mim. Não existe na Bíblia nenhum mandamento dizendo que tem que lavar a mão para comer. Ah, pastor, mas é uma questão de higiene. É verdade, mas não é um mandamento. Você não está em pecado se você não lavar a mão para comer. Existe um texto onde Deus mandou Moisés dizendo, tem que lavar a mão antes de comer. Então, tem esse texto? Não. Só que quando Jesus começa a pregar, lavar as mãos antes de comer era uma tradição dos anciãos. E aí eles dizem, porque eles não lavam a mão quando comem. Segue o texto. Ele, porém, Jesus respondeu, e por que vocês transgridem também o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha aqui, olha o jogo das palavras. Por que transgridem teus discípulos a tradição dos anciãos? E aí Jesus pergunta, e por que vocês transgridem a lei de Deus por causa da tradição de vocês?
E aí, ele vai dar um exemplo prático. Jesus vai apresentar o pecado deles num exemplo prático. Ele diz assim: porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Isso é um versículo que está nos 10 mandamentos também. E quem maldisser teu pai e tua mãe, seja punido de morte. Mas vocês inventaram uma tradição, vocês inventaram uma regra, mas vocês dizem, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, é corbã, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar-se de mim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. Não é um assunto, mas rapidinho aqui, só para a gente entender. O que é corbã? Um negócio que a tradição inventou, não está na Bíblia. Moisés não falou nada, Deus não falou nada, ninguém falou nada disso. No meio do caminho, os anciãos tomaram uma iniciativa de inventar uma nova modalidade de oferta. Tipo tem na nossa época hoje, novas modalidades de ofertas inventadas pelos homens. Tipo primícia para pastor, não sei o que lá. Tem essas esquisitices na nossa geração. E na época eles inventaram uma dessas, que é a tal da oferta corbã. A oferta corbã é a oferta que não tem retorno, não tem resgate. Então, ele diz assim, pensa que você é filho, você tem lá sua mãe, e aí você tem lá uma grana, e sua mãe te liga e fala assim, eu estou precisando de comprar um remédio, o remédio custa R$ 1.500, e é um remédio caríssimo, especial, não sei o quê, e eu só tenho 2 filhos, não tenho dinheiro, sou aposentada, eu preciso que vocês me ajudem a comprar esse remédio. Aí você diz assim, bom, somos 2 filhos, fica 750 para cada um. Aí você diz assim, mãe, eu até tenho esse dinheiro, eu tenho 750, só que é corbã. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, só que esse dinheiro eu me comprometi em dar na igreja, e esse é um tipo de oferta que eu não posso dividir, não posso retornar, não posso fazer nada pela senhora esse mês. Então a senhora vai ter que esperar um pouco, porque eu tenho que cuidar disso. E aí Jesus disse assim, vocês estão invalidando o mandamento de Deus de honrar o pai e mãe, por causa de uma história que vocês inventaram, de uma oferta que vocês inventaram, e aí ele diz no próximo versículo assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De alguma forma, de uma forma muito parecida com a nossa geração, porque a nossa geração segue proibindo o que Deus não proibiu, e liberando o que Deus não liberou. Na cara de pau. Na cara de pau. Eles proíbem o que Deus não proibiu na cara dura. Tem igreja evangélica de grife, de nome, grande, que está presente em todo, tem mais igreja dessas do que eu estou falando do que Banco do Bradesco. Que se você tiver barba, você não pode mais. Você não pode ter barba. Onde que a Bíblia diz isso? Em lugar nenhum, mas é a tradição dos mais velhos. É justamente isso que Jesus está falando. Então, de uma forma muito parecida com a nossa geração, que proíbe o que Deus não proibiu e que libera o que Deus não liberou, transformando a vida cristã numa experiência guiada pela religião e não pelas escrituras. Jesus está condenando a tradição dos anciãos, um português mais claro pode ser? Jesus está questionando, combatendo a ideologia dos velhos que vieram antes, dizendo o seguinte, não, mas é a nossa tradição. Não, é a tradição, mas a Bíblia não diz isso. E quando a nossa fé é guiada pela religião e não pelas escrituras, então a gente também está em risco sério diante de Deus. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos o quanto esse tipo de coisa tem acontecido, quantas igrejas evangélicas pregando doutrinas de homens, quantos líderes renomados pregando costumes ao invés de textos bíblicos. Quantas mega igrejas
transformando doutrina de homens no centro das pregações. E fazer parte desse grupo é exatamente viver dentro da linha da mediocridade que eu estou falando aqui. Repetir esse comportamento é exaltar a doutrina dos homens, enquanto se descumpre mandamentos de Deus escritos nas páginas da Bíblia. Pastor, e como que eu me liberto disso? Como eu vivo acima de ser medíocre? Não aceitando o padrão da vida cristã, do meio em que estamos, como sendo a vida plena que Deus prometeu. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que a vida que Deus prometeu é a vida cheia de doutrinas de homens, mandamentos de anciãos, que não tem base bíblica. Que não tem. E nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus Cristo trata sobre o comportamento do cristão como uma referência de vida acima da mediocridade. Porque ele fala o seguinte, no trecho que nós lemos aqui no começo, no trecho base dessa pregação, Jesus disse assim no 42, se alguém te obrigar a andar uma milha, ou 41, 42, né? Não, 41. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Pela lei romana, um soldado em serviço, voltando numa guerra, indo para uma guerra, um soldado em trânsito, em serviço, ele poderia, pela lei, obrigar qualquer pessoa do império a caminhar junto com ele para o caminho que ele quisesse, levando sua bagagem durante até 1 milha. Então, ele podia parar, você estava lá trabalhando, falou, vem cá, você vai carregar isso aqui comigo 1 milha. Bom, 1 milha não era muita coisa, 1 milha é em torno de 1.000 passos, 1.000 e poucos passos, então dá em torno de 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco. Não há exatamente um consenso hoje, mas é em torno de 1 milha é em torno de 1 quilômetro. E aí, quando Jesus abordou esse tema, ele não pregou a desobediência civil, que muita gente podia esperar. Não, se o soldado vier, fala para ele caçar o caminhão que ele caiu. Não. Ao invés disso, Jesus ensinou que o comportamento dos seus servos terão o padrão tão elevado que denotarão uma diferença que destoa dos demais, distinguindo seus seguidores através do padrão de excelência. Pega essa ideia, distinguindo seus seguidores através do padrão de excelência. Seguidores de Jesus se comportam com outro padrão, o padrão de excelência, o padrão de caminhar 1 milha que ninguém é obrigado. Por isso que para nós, cristãos, a gente não faz porque a gente é obrigado. A gente faz porque nós somos servos de Jesus Cristo. Então, esse serviço, esse padrão de excelência no serviço, esse padrão de excelência no desprendimento, transforma a sociedade em um ambiente muito melhor para se viver, e eu deixo alguns pontos para a gente pensar. Primeiro, a 2ª milha é o padrão de excelência que revela Cristo. A 2ª milha é o padrão de excelência que revela Jesus. Qual o significado da 2ª milha no dia a dia? O soldado está andando, ele fala assim para você, a partir de agora, foi cooptado para carregar a minha bagagem durante 1 milha. Você é obrigado agora a andar 1 milha comigo. E Jesus disse assim, se o soldado falar isso para você, você não vai andar 1 milha. Você vai carregar o negócio até onde ele quiser, até onde ele precisar. Qual o significado da 2ª milha no nosso dia a dia? A 2ª milha, para mim, eu estava pensando sobre isso no meu devocional essa manhã. A 2ª milha, para mim, é a caminhada que nos separa dos medíocres. A 2ª milha é caracterizada pelas atitudes de excelência. É quando você transborda, quando você faz a mais. A 2ª milha é o padrão do servo de Jesus Cristo.
que vai muito além do que nos foi pedido. Porque lá em Lucas 17:10, Jesus disse essa: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa máxima, essa frase de Jesus, vem comigo, está prestando atenção. Essa frase de Jesus, se você fizer só o que manda, você será considerado um servo inútil. Essa frase não é para as coisas da obra de Deus, tá bom? Não é. Geralmente os obreiros, os pastores usam esse tipo de frase para dizer que nós, obreiros, precisamos extrapolar, que nós, obreiros, precisamos ir além, que nós, obreiros, precisamos atender mais do que as expectativas, porque nosso chamado ministerial e tal. Eu creio que isso também é verdade. Mas essa fala de Jesus, de Lucas, capítulo de número 17, versículo 10, essa fala de Jesus não cobre um ambiente de serviço eclesiástico. Não é disso que ele está falando. Não é da igreja. Se o pastor pedir para você ser obreiro, cuidar de... Então você tem que... Não é disso que ele está falando. Não é disso que ele está falando. Não é de nada, nenhum trabalho espiritual, ministerial. O assunto lá é sobre perdão. Começa assim, os versículos anteriores. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia, 7 vezes onde? No dia, não é na vida. Não é no mês. É no dia. Essa mesma pessoa pecar contra ti, e durante 7 vezes ela vier até você e dizer, eu me arrependi, pisei na bola, desculpa, me perdoa. Sabe a resposta dos discípulos? Então os discípulos disseram, Senhor, então aumenta a nossa fé. Você está ligado que os discípulos, eles não estão pedindo fé. A falta de fé que eles estão falando não é para milagres, não, porque o coxo tem que andar. Não é nada disso. Jesus falou assim, cara, é o seguinte, se alguém pecar contra você 7 vezes naquele dia, e depois ele se arrepender e falar, pisei na bola, me dá uma oportunidade. Não fica sem falar comigo, vamos embora, vamos em frente. E aí Jesus diz assim, então você perdoa o cara. E a resposta dos discípulos, esse padrão é muito alto. Esse padrão é muito elevado. Aumenta a nossa fé. O padrão é alto? Agora me diga uma coisa, um cristão que age assim, é diferente ou não é? Um crente assim, inspira ou não inspira? Inspira. E isso só acontece com quem decide transbordar na vida cristã. É a milha a mais. Esse é o padrão da 2ª milha, que Jesus está ensinando no Sermão do Monte como novo padrão de vida para você. Jesus, quando ele fala assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha e caminha 2, Jesus está nos adestrando a um padrão de excelência que as pessoas param, olham e falam assim, uau, você fez isso que eu estou vendo? É isso? Por quê? Porque quando você age assim, esse efeito uau na vida, apresenta Jesus, através do seu procedimento, agindo ou reagindo num padrão de excelência. O chamado de Cristo é para que a gente performe num padrão alto. E esse voo altaneiro que Jesus nos chama para fazer, que nos faz perdoar 7 vezes no mesmo dia, que nos faz caminhar a 2ª milha a quem não merecia nem o nosso bom dia. É esse padrão, é nesse padrão
que nós apresentamos a Jesus com a boca fechada, com as atitudes. E apresentar Jesus com a boca fechada e com as atitudes marca muito mais do que 1000 sermões bem pregados pelo melhor pregador. Porque você nunca mais vai esquecer uma pessoa que agiu com você performando em alta performance mesmo, na fé. Veja o que diz Lucas capítulo 10, você conhece bem essa história, a história do bom samaritano. Versículo 30, Jesus diz assim: certo homem, é 30 ou 25, acho que é 30, descia de Jerusalém para Jericó. E aí veio a cair nas mãos dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando meio morto. Então pensa que tem um cara na estrada, todo arregaçado, todo arrebentado, que você olha, esse cara é um mendigo, esse cara é um bêbado, esse cara está todo ali caído, a Bíblia diz que ele estava meio morto, semi-morto. Próximo versículo. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Sacerdote tem a ver com o cara que mexe com as coisas de Deus. Ele estava passando, ele viu o cara todo estrupiado no meio do caminho e falou: cara, tem culto, vamos embora. Estou indo servir. Na sequência, semelhantemente, um levita, que também está envolvido com a religião, descia pelo mesmo, e vendo, também passou de largo. Mas certo samaritano, vamos ver o que é a segunda milha. Certo samaritano descia, seguia o seu caminho, e passou-lhe perto, e vendo, se compadeceu dele. Já é diferente dos demais. 2, chegando-se a ele, cuidou dos ferimentos. 3, aplicando óleo e vinho, gastou. 4, colocando sobre o seu próprio animal. Fez o que era dele para servir o rapaz. Sei lá, um outro número, levou até a hospedaria. Outro número, tratou dele. Outro número, no dia seguinte, pegou 2 denários. E deixou para o hospedeiro e disse assim para ele: cuida desse homem. E se alguma coisa precisar mais, eu pago quando eu passar aqui na volta. Veja bem. Que pessoa pararia para socorrer alguém moribundo na beira da calçada? Aí você fala assim: ah, pastor, mas na época, né, hoje em dia. Ok. Quantas pessoas nós vimos assim hoje, na beira da calçada? Na beira do farol. Eles estavam nos faróis enquanto víamos para cá. Estavam nas ruas, enquanto a gente estava olhando para o relógio, para o trânsito, enquanto víamos para esse culto. Estão por aí. Eles estão por aí. Precisando se encontrar com os samaritanos de Cristo. Precisando serem encontrados, na verdade, pelos samaritanos e samaritanas que estão caminhando a milha extra. A milha que transborda. A milha que não é pela regra, não é pela obrigação, não é pela religião, não é porque alguém está olhando, não é porque eu vou ganhar alguma coisa a mais, não é porque eu vou ganhar voto para ser candidato, não. A milha extra é aquela que transborda. E que você age ou reage como Cristo. E você apresenta Jesus com a boca fechada através das atitudes. Mas esse padrão só pode ser alcançado quando você decide trilhar o que eu estou chamando aqui de milha extra, que a sociedade não está disposta a trilhar. Porque igrejas evangélicas hoje dizem: não dê esmola. E Jesus Cristo diz: dê esmola a qualquer que pedir. E aí você tem de fazer uma escolha. Se você abraça a tradição dos velhos, a tradição dos anciãos, a tradição da religião que proíbe o que Deus não proibiu e que libera o que Deus não liberou, ou se você extrapola com isso e sai desse culto dizendo: a minha vida vai ser uma vida de alta performance na vida espiritual.
Porque eu quero agir e reagir como Cristo. E quero fazer Cristo conhecido através do meu comportamento. Eu quero fazer Cristo conhecido através das minhas atitudes. E não somente através da minha conversa. Porque fazer isso que eu estou fazendo agora é a parte mais fácil. Eu estou aqui só na conversa. Mas e as atitudes? E é quando você caminha, a milha extra, a milha que ninguém caminha. É quando você caminha aquele quilômetro que ninguém vai, porque não precisa. Aquele quilômetro que ninguém anda, porque não é obrigado. Aquele quilômetro que ninguém palmilha, porque as câmeras não estão lá. Porque a religião não audita. Porque não conta ponto para ser um bom crente na igreja local. Porque não conta ponto para ser obreiro. Porque não conta ponto para ser recompensado. E quando você caminha nessa milha que ninguém caminha, quando você perdoa como ninguém perdoa, quando você ama como ninguém ama, quando você entrega o que ninguém entrega, quando você recebe como ninguém recebe, quando você faz como ninguém está proposto a fazer, as pessoas enxergam Deus na sua vida. Eles olham para você e falam, o quê? Por que tudo isso? Por que desse jeito? Segundo, eu vou parar no segundo. Não existe congestionamento na milha extra. No trivial, no mediano, as pessoas estão se acotovelando o tempo todo. No medíocre, o engarrafamento é sempre gigantesco. É sempre gigantesco. Por quê? Porque todos se dispõem a serem solícitos no que é obrigatório. Todo mundo é solícito no que é obrigatório. No mundo corporativo, as pessoas brigam por cargos, por reconhecimentos, enfim, mas todas essas brigas, toda essa encrenca, só acontece na milha obrigatória. Porque existem funcionários e funcionários. Colaboradores e colaboradores. Pastor, não entendi do que você está falando. Deixa eu ser mais claro. A gente está com o tempo já curto. Quem bate cartão no horário combinado, para entrar e para sair, quem briga, literalmente briga por causa de 15 minutos, de hora extra que não foram computados por algum motivo, quem enrola, rouba a empresa no horário, porque a empresa comprou aquele horário seu para você trabalhar, ela te pagou, e você enrola dentro do banheiro, enrola para fazer a entrega e para voltar, enrola de alguma forma. Quem agenda o médico, no meio do dia, não agenda de manhã, ele agenda 1h, porque para ele chegar lá na 1h, ele tem que sair daqui 10. E depois que ele sai a 1, ele tem 4. Então, quem marca o médico no meio do dia para aproveitar-se da empresa, quem entrega atestado sem estar doente, e eu estou falando de crente, assim. E quem age assim, eu estou falando só do mundo corporativo agora, esquece o ministério. Quem age assim, nunca vai viver um padrão de excelência no trabalho, porque é medíocre. Porque é medíocre. Tempos atrás, a gente estava, eu e a Vanessa, falando sobre, precisamos contratar e tal. Aí a Vanessa falou assim, ó, tem um dia, até foi num culto de quinta-feira, eu tive que falar. Som. Tive que faltar o culto aqui de instrução, porque ela fez uma inscrição para a gente fazer um curso. Estou lá no curso, no fim do curso, o cara falou uma coisa que me fez assim na minha cabeça. Pá. Ele falou assim, você está precisando de funcionário? E a gente estava, né? Estava precisando de funcionário, tá. Quer uma verdade? Aí todo mundo ficou, é um curso anotando, o cara falou assim,
os melhores, eles já estão empregados. Você tem que chegar e contratar de outra empresa, chegar e falar assim, quanto você ganha aí? Tal, então eu te ofereço X. E aí eu falei, mano, é por isso que a gente não acha. Acho que isso não é uma regra geral. Tem gente que é boa e está desempregado por N motivos. Mas esse é um padrão. Então, a pessoa nunca vai viver um padrão de excelência no trabalho se ela agir com mediocridade. E gente medíocre não ascende. E gente medíocre só consegue ascender por meios escusos. Mas quem decide caminhar a segunda milha, deixa eu falar uma coisa para você, não precisa se preocupar com nada disso. Com nada disso, porque para ele, ser bem-sucedido é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. As pessoas vão te buscar lá na empresa e falar assim, quanto você está ganhando aí? Então, não, vem ganhar o dobro aqui. Ou a própria empresa vai olhar para você e falar, não, a gente não pode viver sem um cara desse, sem uma pessoa dessa. No ministério é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deus te chamou? Que bom, glória a Deus, aleluia. Mas que tipo de chamado você é? Que tipo de homem ou mulher que foi chamado você tem sido? Que tipo de ministério você decidiu viver, irmão? Como você agora, dia 11 de maio de 2023, como agora você desenvolve o que Deus te chamou para fazer dentro do reino agora? Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente encerrar. O ministério não consagra pessoas. O ministério apenas reconhece aquelas que estão performando na milha extra. Quer uma prova bíblica? Atos capítulo 6. Teve a primeira encrenca da igreja. A igreja cresceu, a igreja cresce, tem encrenca. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidos na distribuição diária de alimento, não sei o quê. Aí os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas escolhei, irmãos, dentre vocês, homens de boa reputação, fala boa reputação. Homens que, além da boa reputação, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Boa reputação, o que as pessoas falam de você? Cheio do Espírito Santo, como você vive a sua vida espiritual. Cheio de sabedoria, como isso se extravasa nas suas atitudes. E escolham essas pessoas e os quais encarregaremos desse serviço. E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou à comunidade e elegeram Estevão, aí vai, Filipe, Prócoro, Nicanor, não sei o quê. Veja só, olha aqui para mim. Ninguém sabia que haveria uma consagração. Ninguém sabia. Não estava prometido a ninguém que haveria uma eleição para diácono. Ninguém esperava uma convocação que terminaria consagrando os diáconos da igreja. Ninguém sabia quantas vagas iam ter. Ninguém sabia nada. Mas quando os apóstolos disseram que era para escolher 7 pessoas, rapidamente as 7 pessoas desapareceram. Se eu disser para a nossa comunidade aqui agora, nesse culto aqui agora, irmãos, escolham 3 aí para serem consagrados ao cargo X de obreiro aqui na igreja. Provavelmente, 3 nomes irão aparecer rapidamente. Sabe por quê? Não é porque, tem pessoa que você vai votar, você vai escolher uma pessoa que você nem tem tanta afinidade. Mas você vai votar, você vai escolher, você vai preferir aquele que já está trabalhando com excelência. É assim ou não é assim? E por que eles foram escolhidos assim tão rapidamente? Esse parecer agradou a comunidade e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Não sei se eu falei na sequência certa, não sei se eu acertei. Aí você fala assim, mas por que eles escolheram? Como assim? Não teve uma disputa? Não teve, é só isso? É só isso. Por quê? Porque essas pessoas
já estavam fazendo. E esse princípio de Jesus é um princípio para a vida, não é só para o ministério. Isso mudará a sua relação com tudo. Não é só com a igreja, é com a igreja também. É com a igreja também. Sabe por que eu fui consagrado jovem? Novo. Cara, eu era de uma igreja que não podia consagrar solteiro. Acho que até hoje a Assembleia de Deus não consagra solteiro. Não sei, acho que não. Não podia consagrar solteiro. A consagração era cooperador, diácono, presbítero. E por último, evangelista e pastor. Evangelista e pastor era ministro. Eu sou um cara que eu nunca fui consagrado a diácono. E nunca fui consagrado a presbítero. E nunca fui consagrado a cooperador. Nunca fui consagrado a aspirante, nada. Solteiro, o pastor queria me consagrar como pastor, como evangelista, e não podia, porque eu era solteiro. E eu tinha um documento, uma carta autorizada da igreja, a Vanessa lembra, que eu era evangelista comissionado pelo presidente. Ele falava assim, não. E tinha dois assim. Em 1.400 igrejas, tinham dois irmãos assim. Um era eu e outro era o irmão Honório, porque o irmão Honório ele era velho, ele era solteiro, ele nunca casou, e também ele não era batizado com o Espírito Santo, ele não falava em línguas, e na Assembleia de Deus, se você não falar em línguas, você não pode ser nada. Mas esse irmão era uma bênção tão grande que a igreja deu uma carta para ele, para falar assim, ele também é evangelista comissionado, eu e ele. Por quê? Porque eu era bonito? Não. Porque eu era filho de pastor? Não. Por quê? Porque eu resolvi que a minha vida seria para Cristo. E que eu ia viver em alta performance na vida espiritual e na vida ministerial. E esse princípio funciona para tudo. Eu estou falando da igreja, mas isso mudará o princípio de caminhar a segunda milha. Isso mudará a sua relação com o seu corpo. Isso mudará seu relacionamento conjugal. Esse princípio vai transformar sua carreira profissional. Esse princípio vai transformar seu ministério, seu chamado. Esse princípio de Jesus vai transformar suas amizades. Suas amizades. Suas amizades. Quando você derrama mais. Hoje eu estava vindo para cá, hoje a pastora Cris foi participar do programa de rádio e veio comigo de São Paulo para cá. Tocou o telefone. Eu atendi no meu voz, estava no carro. Era o filho do missionário Manuel de Mello. Já ouviram falar do missionário Manuel de Mello? Fundador da obra O Brasil para Cristo. Um grande vulto de fé desse Brasil. Ele era, né, porque já morreu, ele era o que o Valdemir, o R.R. Soares, o Edir Macedo, não sei o que lá, todo mundo junto queria ser quando crescer. Um homem que era consultado pelo presidente, não, sem fazer política. Pega aí, você vai achar, com o Juscelino Kubitschek lá pedir oração. Aí o pastor Paulo Lutero de Mello, pastor do grande templo do Brasil para Cristo, a igreja, quando foi inaugurada, era a maior igreja do mundo. Eu tocou o telefone, eu atendi, pelo Viva Voz, estou dirigindo. Oi, varão, paz, tudo bem? Ele falou, pastor César, tudo bem? Estou te atrapalhando? Não. Eu falei, acabei de passar na frente da sua igreja. É o caminho para a gente ir embora. Eu falei, acabei de passar na frente da sua igreja. Ele falou, está bonita a igreja, não está? Tá. Eu falei, está bonita, é uma igreja gigante. Está bonita e tal. Eu falei, diga, meu irmão, no que eu posso servir? Não, eu só liguei porque eu senti vontade de te dar um abraço, de falar com você. Sabe o que é isso? Não é porque eu sou bom, não é porque esse cara, uma vez eu já parei com ele, me ofereci um dia para a gente sentar e tomar um suco e chorar junto. Sem interesse de negócio, de nada. Esse princípio da segunda milha transforma suas amizades, irmão. Esse princípio transforma a sua vida em todas as esferas. Porque você vai entender que não existe congestionamento nessa segunda milha. Você vai ver que não existe engarrafamento na milha que ninguém caminha. E é lá que o alto padrão de excelência te espera, em todas as esferas. O irmão está entendendo? Então, busque a milha extra nos relacionamentos. Trilhe a segunda milha na sua casa. Abrace a milha extra quando for perdoar alguém.
Viva o padrão da segunda milha, não da primeira. A primeira é todo mundo obrigado. A primeira todo mundo é obrigado. A primeira todo mundo tem que fazer. A primeira, já tem muitos medíocres se acotovelando no ministério. Já tem muitos medíocres se acotovelando no trabalho. Já tem muitos medíocres se acotovelando, se engarrafando na família. Busque o padrão de excelência. E todos irão perceber a diferença de quem performa usando o princípio da segunda milha. Porque na milha que ninguém caminha, não tem congestionamento, não tem concorrência. Na milha que ninguém trilha, não há engarrafamento. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor? E vamos ao Senhor em oração. Chegou o momento do ofertório. Os irmãos que estão fora do Brasil, que já quiseram ofertar na comunidade e não conseguiam, agora tem aqui como chama? Na descrição do vídeo, é na descrição? Na descrição do vídeo aparece aí um link do PayPal que você pode também fazer oferta. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos em nome do Filho Jesus. Obrigado por esse tempo, pelo privilégio que temos em aprender a virar crente de verdade, aprender a servir com padrão de excelência, aprender a te honrar e viver a vida com base nas tuas palavras e não com base nas nossas obrigações. Em nome de Jesus, que possamos aprender isso de verdade. Em nome de Jesus, que possamos viver isso de fato. E que as pessoas comecem a enxergar Jesus antes mesmo que abramos as nossas bocas. Agora, no momento do ofertório, ajuda cada um de nós. Nos esclareças como devemos nos comportar agora no momento do ofertório. Em tudo seja teu nome honrado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Tem aí o envelope. Hoje eu vou de maquininha. Tem o envelope, tem a maquininha. E quem vai ofertar com dinheiro, enfim, tem aí as informações, quem vai fazer o Pix, pega as informações aí na tela. Passei aí 15 minutos, quase. Não, 8. Aquele relógio é adiantado. Domingo, nós teremos o que aqui de manhã? Café da manhã dos homens. Feito pelos homens. Quem vai trazer alguma... Dos homens, eu quero ver homem. Quem vai trazer alguma coisa aí, levanta a mão no café da manhã. Deixa eu ver. Certo.
Tá bom. Os dois Andrés aí. Vocês estão avulso? Não vai trazer nada? Ah, você levantou? E o outro? Certo. E o James? E o Ferreira? Levantou? Você vai trazer o quê? E o Valdenes? Fala aí, Valdenes. Esse cara de pau. Vamos levantar, gente, por favor? Irmã Milena, vem cá nos despedir em oração, serva de Deus. Culto, domingo às 9 em ponto da manhã. O café da manhã, agora eu vou falar sério, tá, pessoal? É às 8. Vem, Milena. O café da manhã é às 8. Mas como você vai trazer as coisas? A gente vai tomar o café às 8. Não é para você chegar às 8 e começar a arrumar um lugar para estacionar, não sei o que lá. Não, às 8 horas, o que você vai trazer já vai estar sendo comido, amado. E bebido, entendeu? Então, chega aqui 7h30, chega aqui 7h40, 7h20, sei lá. É isso aí que nós temos para o Dia das Mães. E aqui a nossa futura mamãe vai orar. Vamos orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai, por mais esse culto maravilhoso, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ti, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Que nesse momento o Senhor venha, como já tem feito desde o início desse culto, trabalhando no nosso coração, na nossa vida, para que possamos nesse momento nos posicionar mais uma vez diante da Tua palavra. Tomar a decisão de mudar, Senhor, e que através da nossa decisão de mudança, que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Continue abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra, para que haja uma mudança verdadeira dentro de nós. Obrigada pela vida do pastor, que o Senhor usou nessa noite, como profeta, como boca Tua para ministrar a Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor venha trabalhar ao longo dos dias, ao longo da semana, no nosso coração a Tua palavra, para que não seja somente uma palavra de um culto, Senhor, mas que possamos refletir em tudo isso, tudo que foi falado na nossa vida. Em nome de Jesus, e que a cada dia possamos viver cada vez mais a Tua palavra. Obrigada, Senhor, só temos a agradecer por poder estarmos aqui, vivos, com saúde, inteiros, ouvindo mais de Ti, aprendendo mais de Ti. Que o Senhor faça com que tenhamos cada vez mais um coração quebrantado a Ti, Senhor, para que sejamos servos mais, através do nosso posicionamento, possa nos usar, Senhor. Possa nos usar através da transformação do Teu Espírito em nós. Possa nos usar dentro da igreja. Possa nos usar, Senhor, dentro do nosso lar. Possa nos usar, Senhor, por onde passarmos. Seja no nosso trabalho, independente de onde estivermos. Que as pessoas vejam que há em nós algo diferente. Que a luz, através do Teu Espírito, a Tua luz, brilhe sobre as nossas vidas, Senhor. E que possamos ser testemunhos vivos da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por mais esse culto. E que o Senhor nos ensine a viver uma vida de gratidão a Ti. Assim nós oramos como igreja aqui, reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada irmão presente aqui e também na vida de cada servo de Deus espalhado por toda a face da terra. A igreja de Jesus, aqui representada, recebe e confirma essa bênção, dizendo: Amém. Deus abençoe você, sua casa. Está visitando a gente? É nosso convidado para domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã. E o café da manhã é às 8. Café da manhã às 8 da manhã, em nome de Jesus.